Fundão de te proporcionar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos aplaudindo a palavra de Deus. E para nós que somos cristãos, é uma necessidade profunda que nós temos conhecer a palavra de Deus, não é verdade? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, profundamente a sua fé, e se basear na sua doutrina. Nós precisamos conhecer a doutrina, precisamos conhecer aquilo que nós vivemos, aquilo que nós buscamos, não é verdade? Nós não buscamos viver na palavra de Deus, nós não buscamos a Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, não é verdade? Nós precisamos conhecer. Sem o conhecimento da palavra de Deus, o cristão não tem condições de prevalecer contra as outras falsas doutrinas, não é verdade? Quantas vezes as pessoas chegam para nós, deixa eu falar para você, bate lá na nossa porta, deixa eu falar para você, é da minha igreja, ela faz isso, ela faz aquilo, não é verdade? Sim. Chega lá e ela faz isso, ela faz aquilo, e quer convencer a gente, quer arrastar a gente para lá, e muitas vezes a gente acaba indo porque a gente não tem conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe e a gente tem certeza daquilo que Deus está nos falando. A gente não aceita qualquer coisa. A gente conhece, não é verdade? Não é verdade? Como que é o nome da senhora? Virgínia. Como que é o nome da senhora? Jânio. Dona Virgínia. Se alguém chega aqui, se aparece alguém oferecendo um João para a senhora tem coragem de acompanhar? Eu vou com o João, vou largar o Jânio. Não, né? Por quê? Porque eu conheço ele. Porque conhece o Jânio e não conhece o João, não é verdade? Então assim, temos que ser com a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, conhecer as leis de Deus, a doutrina de Deus. E quando aparecer alguém oferecendo alguma coisa na nossa porta, a gente não vai, porque a gente conhece a palavra de Deus. Nós precisamos amar, saborear a palavra de Deus, sabe? Como um alimento, assim como arroz e feijão é uma necessidade para nós todos os dias comer, para poder viver, não é? Saco vazio não para de pé, não é verdade? Assim, a palavra de Deus para nós é uma necessidade da nossa alma. Alimenta a nossa fé, alimenta a nossa alma, nos aproxima de Deus. A palavra de Deus, ela nos aproxima do Senhor, daquele que nos escreveu. Esta palavra, nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus se comunicando conosco. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Não é verdade? É verdade. Quando eu chego diante da cruz para falar, Senhor, a minha vida está assim, está tão difícil, eu estou orando, eu estou falando com Ele. Eu estou falando. Mas quando eu paro e abro a palavra, é Ele quem fala comigo. É Ele quem me responde, não é verdade? E nós precisamos ouvir essa palavra de Deus. Muitas vezes nós corremos o dia inteiro para lá e para cá com pressa, né? Com as nossas preocupações, são filhos, trabalhos, família, casa, doenças, né? Sim. Quantas preocupações, dívidas, quantas preocupações tem na nossa cabeça, na verdade? A gente está sempre correndo. E a gente, às vezes, nossa, mas eu não vi nada de Deus hoje. Eu não ouvi Deus falar comigo, eu não vi Deus em nada. Mas nós paramos, será, para abrir a palavra de Deus? Será que nós tiramos um tempinho, Senhor, fala comigo, quero te ouvir? É simples, irmão, não tem mistério. Deus, Ele é tão grande, tão imenso, tão extraordinário, tão maravilhoso. Ele é tão simples. É incrível, né? Porque um Deus criador de tudo é tão simples. E Ele nos escuta na nossa simplicidade. Ele ama quando nós somos simples diante dEle. Quando nós falamos, Senhor, eu não sei o que dizer para o Senhor, mas fala comigo, eu quero te ouvir. Simplesmente isso.
Fala comigo, Senhor. Qualquer coisa que o Senhor falar, eu preciso ouvir sua voz. O que o Senhor tem para mim hoje? Vai lá, senta quietinho, sozinho no quarto, na sala, num cantinho, e abre a palavra e deixa o Senhor falar. É assim, isso alegra o coração de Deus. Nós precisamos ouvir. Guarda isso. Quando eu falo com Deus, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Guardem sempre isso. Nós precisamos ler a palavra todos os dias para obedecer o que o Senhor está nos dizendo. Às vezes nós vamos por direções que a gente não sabe o que fazer, não é verdade? Aparece uma situação difícil na nossa vida, nossa, estou desesperada. Lá vai uma ansiedade, uma dor de barriga, uma diarreia, uma dor de cabeça, uma tontura, não é? A gente passa tanto mal de tanta ansiedade porque a gente não sabe o que fazer. Às vezes ações erradas, né? Oi? E ações erradas. Exatamente. Por que nós erramos? Porque nós não vamos pela palavra de Deus. Se nós nos deixarmos guiar e conduzir pela palavra do Senhor, nós vamos acertar no caminho. Nós vamos acertar nas escolhas, porque o Senhor, Ele nos dá direção. A palavra de Deus é uma carta de amor. Se nós pegarmos aqui, tem a diversidade de autores, não é verdade? Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, que escreveram os evangelhos, mostrando os milagres de Jesus, mostrando como eles viviam, enfrentavam muitas coisas, percorriam cidades, mas estavam com Jesus. Aí tem as cartas de Paulo, tem as cartas de Pedro, que mostram, que nos ensinam como devemos ser obedientes a Deus, como devemos perseverar no amor, na fé. Não é verdade? Tem aqui falando dos profetas Elias, Abraão, Isaac, Jacó, falando como foi a vida dos profetas, nos ensinando a viver. Tem os salmos que nos ensinam a orar, não é verdade? Aqui tem salmo na doença, tem salmo na alegria, tem salmo na aflição, na angústia, tem salmo para tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha o Salmo 22, né? Quando a gente está com medo, a gente vai lá e reza. Eu mesmo passei por uns momentos de depressão muito grave, né? Algumas pessoas aqui sabem. Passei por momentos de depressão muito grave, onde eu tive que ficar internada mesmo. Fiquei com um transtorno muito sério. E este Salmo 22 me ajudou muito, porque eu rezava ele todos os dias e isso fez com que a minha fé voltasse. Eu rezava todos os dias, ainda que eu atravesse o vale escuro, eu nada temerei, pois o Senhor está comigo. E eu começava a rezar todos os dias e com isso a fé foi entrando em mim. Foi entrando a confiança de novo no meu coração e eu fui acreditando, fui sentindo de novo que Jesus estava caminhando comigo. Até hoje ainda, quando eu estou muito ansiosa, me vem umas sensações de medo, assim, né? A gente fica um pouco com medo quando a gente fica muito ansioso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É aí que entra a palavra de Deus na nossa vida. O Senhor é meu pastor. Independente da situação que nós estejamos vivendo. E o Senhor responde. O Senhor fala conosco. O meu marido, ele ficou desempregado 2 anos. 2 anos. Agora faz 3 semanas que ele está trabalhando. Ele veio direto do serviço. Aleluia. Glória a Deus. Faz 3 semanas que ele está trabalhando, né? Até agora, eu tô desde cedo, agora que eu tô vendo ele. A gente se encontrou no caminho, o João Paulo deu carona para ele, a gente entrou e veio junto, né? Porque ele veio direto do trabalho. E aí a nossa casa, ela tá precisando de muitas reformas, sabe? A parede da porta tá quebrada, porque quando a gente tinha pensado em reformar a nossa casa, pintar a parede, arrumar a porta, o telhado, ele ficou desempregado. E eu estava meio doente, ainda recuperando de depressão, não estava trabalhando. E a gente ficou, ai meu Deus, como é que vamos fazer? E nós ficamos vivendo da providência divina. Mas eu fiquei tão apavorada, que eu fiquei, nossa Senhor, a gente serve tanto o Senhor. E como é que a gente está desse jeito, com essa situação, né? As pessoas vêm aqui, dá até vergonha de trazer gente na nossa casa, né? E eu quero arrumar a casa, e como é que eu faço? E meu marido agora que começou a trabalhar, né? Porque agora que ele começou a trabalhar, começou agora, a gente ficou vivendo da providência divina mesmo, do cuidado de Deus, do que o Senhor estava nos alimentando, o Senhor estava pagando nossas contas de água e luz. A gente não ficou no escuro, a gente não ficou sem água nem sem comer. Oh, glória. A gente não ficou sem nada, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Aleluia, glória a A Deus. gente não passou falta nenhuma, né? Com a
a glória de Deus. Mas eu fiquei ainda questionando a Deus. Fiquei, poxa, Senhor, né, eu querendo arrumar minha casa e tal. E peguei orando assim. Depois eu abri a palavra de Deus. O Senhor me respondeu em Provérbios, capítulo 24, versículo 27. O Senhor me respondeu assim: cuida da tua tarefa de fora, aplica-te ao teu campo e depois edificarás a tua casa. Olha o que o Senhor me falou. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem sede de alma, o Senhor quer ser anunciado lá fora. Há famílias sendo destruídas, há jovens se perdendo em drogas, em bebidas, morrendo, né? Em bebidas. Hoje a gente passa, quantos jovens a gente vê com cigarro na mão, 12, 14 anos, droga, bebendo, com litros e litros de álcool, não é verdade? E a gente preocupado com a parede, a gente preocupado com a pintura da casa, com o telhado, com a porta. E o Senhor falou isso para mim: aplica-te ao teu campo, o que eu mandei você fazer? O Senhor falou para mim na palavra: vai fazer o que eu mandei, vai cuidar dos meus, que a sua casa na hora certa você vai arrumar. Está vendo como o Senhor responde? É importante nós sentarmos com o Senhor e ouvir a sua palavra, obedecer ao que Ele manda. O Senhor cuida dos nossos, o Senhor cuida da nossa vida, mas nós precisamos obedecer ao que Ele manda na palavra, sentar e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia tem quantos livros, vocês sabem? Hã? Oi? 47. Não, tem mais. Muito mais. Nem sabe o que eu vou falar? Já esqueci. Olha só, a Bíblia tem 73 livros. 73, sendo 46 Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Guardaram? A gente esquece, né? Isso é coisa que a gente aprende na catequese, não é verdade? A gente aprende pequenininho na catequese, né? É 73 livros que a Bíblia tem. 46 Antigo e 27. Isso, e 27 o Novo Testamento. Olha quantos livros, são tantos autores, como eu falei para vocês. Aqui tem vários escritores, né, da Escritura Sagrada, tem vários autores, mas todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todos inspirados pelo mesmo Espírito. Todos. Nenhum ali sentou e falou: eu vou escrever a Bíblia, eu vou escrever as coisas que eu quero. Não, foi tudo inspirado pelo Espírito Santo. As cartas de Paulo foram todas escritas em Espírito, eles andavam em Espírito. Os profetas, os evangelhos ali, Mateus, Marcos, tudo que a gente encontra na palavra foi tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nada é aleatoriamente, nada é solto. Tudo segundo o Espírito de Deus. Eles caminhavam em Espírito, eles viviam com o Senhor, eles andavam na obediência da palavra de Deus. E por aquela obediência que eles tinham na palavra de Deus, eles colocaram para nós. E é uma carta de amor de Deus para nós. A Bíblia é uma carta, é um manual. Um rádio, quando a gente compra, não vem com manual? Sim. Me ensinando, liga aqui, aperta ali, mexe ali. Uma televisão não vem com manual? Aqui está o nosso manual. O manual do cristão. Aqui tem tudo, gente, tem tudo. Em Eclesiástico capítulo 38 vai dizer assim: honra o médico que vem de Deus. Lá está falando até do médico, olha só. Sim. Que a gente precisa procurar médicos quando estamos doentes, né? A palavra de Deus tem tudo que vocês imaginam. Todos os assuntos, todos. É que nós não nos aplicamos a ter o hábito de ler, de estudar a palavra de Deus todos os dias. Senão nós veríamos que aqui tem assunto para todas as situações da nossa vida. Para todas as situações. Os salmos, como eu disse, tem oração para tudo ali. Oração para um momento de doença, para tudo. Oração para alegria, louvor. Cânticos. Salmos para louvor, tem tudo na palavra de Deus, ela é completa, ela é o nosso manual, nós viemos com o manual também. Olha que maravilha, é verdade. Nós temos um manual aqui, ó, como é que eu funciono, aqui ó, para eu funcionar direito aqui, a palavra de Deus, é obedecer a palavra do Senhor. Muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações confusas, né, difíceis. Irmãos, não tem erro, se nós formos pela palavra de Deus, não tem erro. Nós precisamos ir pela palavra de Deus. Ai, estou com um problema na minha casa,
e não sei como eu resolvo, não sei o que eu faço. Palavra de Deus. Eu aonde vou, eu levo a Bíblia. Se eu vou num churrasquinho, festinha, almocinho na casa da mãe, de parente, eu levo a Bíblia. Sempre vou com a Bíblia na minha bolsa. Sempre, porque apareceu uma situação, peraí, já te respondo. Senhor, me socorre aí. É assim que funciona. A gente tem que andar armado, na verdade. A gente tem que andar armado. Essa aqui é a nossa arma poderosa. Não é verdade? A Bíblia traz o prazer de viver também. Traz o prazer de viver. Nossa, traz mesmo, viu? Eu tenho passado por muitas situações difíceis, assim, de desânimo. Como eu falei, né, por causa da condição financeira há muito tempo, eu falei, meu Deus, eu já não estou aguentando, né? Tem horas que a gente fica assim, mas a palavra, aqui está a nossa força, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso alimento diário, tem que ser uma necessidade para nós. Como nós precisamos comer, saborear a palavra de Deus, deleitar na palavra de Deus, amar a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E nós só vamos amar a Deus lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Nós precisamos buscar o reino de Deus com coragem, com amor, para poder resistir às coisas que o mundo nos oferece. E nós só vamos aprender a resistir às coisas que o mundo nos oferece, discernir o que é de Deus e o que não é, pela palavra de Deus. Ela aumenta a nossa fé, ela tira a nossa dúvida, ela esclarece aquilo que é confuso na nossa mente. A palavra de Deus, ela não deixa sombra de dúvidas, ela não deixa dúvidas no nosso coração, e ela aumenta a nossa fé, né? Nas situações mais difíceis da nossa vida, quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, nós conseguimos entender as coisas que acontecem na nossa vida. Eu ontem fiz 36 anos. Parabéns. 36 anos. E vocês não imaginam como que eu passei o dia. Eu passei comemorando o aniversário, tomando soro no hospital com dor. É sério. Eu tava morrendo de dor, porque eu ando com umas dores que vem, que vai, sinusite. Mistura com ansiedade, porque eu sou muito ansiosa, acho que tá dando pra perceber, né? Sou muito agitada. E eu andei muito ansiosa esses dias. E aquilo foi me causando dor, foi me deixando com sinusite, foi me deixando mal, que chegou ontem, eu tive que ir pro hospital, não aguentei de dor. Eu chorava como uma criança de dor. E tive que ir. Mas antes de ir, eu peguei e falei assim pro Senhor: Senhor, eu pedi pro Senhor me curar. Eu li a tua palavra. Eu pedi pro Senhor curar essa dor em mim. Eu rezo para tantas pessoas, as pessoas ficam curadas quando eu rezo para elas. Mas na minha vez de pedir, o Senhor não me curou, mas como que é isso? E eu falando para o Senhor assim, eu briguei mesmo, cheguei diante da cruz do Senhor e briguei, falei, mas o Senhor curou todo mundo através da minha oração, e ela não curou a mim mesmo, então eu não vou rezar para mais ninguém. Falei para o Senhor, não vou rezar para mais ninguém, chega, se a minha oração cura o outro, mas não cura eu não quero saber de rezar para mais ninguém também, não tem valor. E quando eu falei isso, a dor apertou que eu caí no chão. Quando eu falei isso, eu fiz Aí a dor apertou e eu caí no chão de tanta dor. Aí o Ederson estava trabalhando, liguei para um irmão nosso lá, com um amigo nosso que é do grupo de oração servo. Peguei e falei para ele, estou muito mal, você pode me levar no médico? Estou indo agora, já correu lá, catou, eu levou. Né? Peguei e fui com ele para o hospital. Aí eu falei, poxa Senhor amado, olha só, eu falando com o Senhor, brigando, o Senhor ainda permite mais dor ainda. É assim que funciona, não vou rezar para mais ninguém. E continuei insistindo, não vou rezar para mais ninguém, Senhor. Não me curou. Estava indo contra a palavra, né? Estava indo contra a palavra do Senhor, tá vendo só? Aí vou contar para vocês o que aconteceu. Olha como nós não entendemos o trabalhar de Deus. Eu até então não estava entendendo o trabalhar de Deus. Cheguei lá e o médico falou assim, eu falei para ele, eu já tomei isso, e mostrei as caixinhas, já tomei esse remédio, já tomei esse, não adiantou. Tomei um monte de remédio, um monte de antibiótico, não adiantou, não passou dor. Falei pro médico, né? Aí o médico pegou e falou para mim, tá bom, eu vou passar para você, você vai tomar remédio na veia.
com um soro. Aí eu falei assim, sério, doutor, tá brincando? Vai tomar com soro na veia sim. Porque você tem problema com remédio? Não, não tenho. Mas, nossa, eu parei e pensei, gente, desde que eu tive meu último filho, que eu tive uma depressão pós-parto, que eu fiquei internada, faz 7 anos que eu não sabia o que era tomar um soro, porque eu peguei um pânico danado de hospital. Peguei um medo terrível. Então eu não entrava, mas eu entrava em hospital, o médico falava injeção, eu já estava na minha casa. Eu falava, perna para quem tem. Eu falava, me dá comprimido, qualquer chazinho, xaropinho, mas injeção não. Ainda mais sentar para ficar esperando aquilo pingar, Deus é mais. Nossa, eu sou toda ansiosa. Uma vez quando eu tentei tomar soro, quando meu filho tinha 5 anos que eu estava mal, tentei tomar soro no hospital, eu vi aquilo pingando, ela mal colocou, eu fiquei tão nervosa que eu tirei a agulha e saí com o braço sangrando. A enfermeira correu atrás de mim igual uma doida, assim, não pode, menina, enxugando aquilo, e eu não consegui tomar. Aí o que aconteceu? Dessa vez eu falei assim, tá bom, eu vou tomar esse bendito soro. Peguei, sentei, esperei, ela me chamou, aí eu olhei pra ela e fiquei, ai meu Deus, que medo. Aí ela pegou e falou assim, você tá com medo? Eu falei, eu tô, mas é só um sorinho, rapidinho, remedinho, vai fazer bem essa dor. É, rapidinho. Aí eu falei pra ela assim, nossa, mas faz 7 anos que eu não tomo um soro na veia, que eu não tomo nada disso, remédio em veia, porque eu fiquei com pânico e agora que eu tô sarando de pânico, de depressão, não tomei mais. Ela falou, olha só que maravilha, então, que presente de aniversário, hein? Deus tá te curando hoje. Oh, glória! Aí ela falou isso pra mim, a enfermeira. Aí eu falei assim, você tá com medo? Eu não tô. Eu falei, tô com medo, mas tá com medo. Falei pra ela, pode pôr. Pra Deus me curar, vale tudo. Né? Pois é, tá vendo? Aí nessa hora, irmãos, eu entendi o que Deus queria. Deus queria curar o meu coração dos traumas e dos medos primeiro. Deus podia, naquela hora em que eu pedi, Senhor, cura minha dor, tira. Ele poderia ter tirado. Na mesma hora, Ele é Deus, Ele pode tudo. Ele podia ter tirado a dor e falado, acabou a dor, chega. Mas Ele não fez isso, sabe por quê? Porque Ele queria curar o meu coração de todo o medo, de todo o trauma. E eu sentei ali, olhei aquela agulha entrando e fiquei firme. Ainda peguei o terço ainda, fui rezando o terço aqui, orando em língua, lavaria, até acabar o sono. E assim o Senhor curou o meu coração. Aleluia. Eu fui curada. Irmãos, olha só, eu contei isso para vocês, para nós entendermos. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente pede algo para Deus e Deus faz uma outra coisa. Porque a nossa necessidade é a outra coisa. Deus sabe do que nós precisamos de verdade. Às vezes a gente pede para Deus uma cura física, mas o Senhor quer curar o nosso coração. Ele quer curar a nossa alma primeiro. Porque às vezes o que nós temos no corpo está vindo do coração, está vindo da alma, está vindo daquilo que nós guardamos dentro de nós. E se o Senhor não curar o interior, Ele não vai curar o exterior. Amém, irmãos? Amém. Mas é isso aí, que vocês gravem isso no coração e gravem a palavra de Deus. A palavra de Deus cura, salva e liberta, desde que nós obedeçamos. Nós precisamos não somente ler, mas se eu abrir aqui e está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou meditar hoje nisso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Independente do que acontecer durante o dia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logo pela manhã, quando nós acordarmos, já vamos abrir a palavra de Deus e já deixar o Senhor falar. Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? E assim a gente não vai ter erro na nossa vida, né? Nós vamos saber a direção, vamos saber o caminho certo que nós devemos trilhar. E só para encerrar, eu gostaria de ler aqui para vocês o trechinho do Catecismo da Igreja Católica, né? Que nós somos